Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é um pedaço de um vídeo que eu fiz com o Daniel Melo da Faico, que está lá na Espanha, é um dos nossos consultores da Faico lá na Espanha, e a gente falou um pouquinho sobre como o Brasil, muitas vezes tão criticado por nós, tem situações extremamente avançadas em termos de processos, tecnologia, sistema financeiro, em relação a outros países do mundo. Então, nesse pedaço a gente fala disso, está muito legal, acompanha aí. Por exemplo, você vai para o inglês, que tem a Banco Inglês, né, começou em 1400, antes de conhecerem o Brasil, antes de inventarem o Brasil, e ele tem uma sensação de que ele faz esse troço muito bem há muito tempo. E no Brasil, como as próprias infraestruturas são novas, as necessidades de mercado são novas, a vantagem do banco brasileiro, a vantagem das empresas brasileiras é a vontade muito de experimentar, de testar, é mais ousado, sabe? Então, para tecnologias mais novas, como digital, como coisas na nuvem, né, a cloud computing, no Brasil você tem uma aceitação muito melhor do que às vezes você tem em outros países. Muito mais porque é a vontade realmente de inovar, é a vontade do mercado de pegar coisas novas, né? Então, nesse sentido, eu acho que os mercados mais novos têm, às vezes, até mais facilidade para entender a necessidade de um consultor. Uma coisa que você citou, né, e que eu já falei até no vídeo que eu estava fazendo com o Rafa, né, o Rafael da FAICO e de Prevenção à Fraude, onde o filme Prenda-me se for capaz, né, do Leonardo DiCaprio, e que, não sei se você conhece esse filme, que ele é um cara Conheço. as fraudes lá no sistema financeiro e nos cheques também. E quando você pensa nisso, você é brasileiro, né? Você olha aquele filme, você fala, cara, que fraude é essa? Quer dizer, como é que pode ter uma situação de fraude dessa, né? A gente vê o quanto que o nosso sistema financeiro nunca tinha margem para tipo de fraude como aquela que acontecia naquela época nos Estados Unidos, né? E quanto que o nosso sistema financeiro é evoluído aqui no Brasil, né? E esse às vezes é o ponto que eu falo, às vezes a gente tem só tom de crítica para o Brasil e, cara, a gente tem coisas aqui, sem dúvida, muito evoluídas, né? Acho que você pode falar bastante disso também. Sem dúvida. Uma das coisas que mais me impressionou quando eu comecei a ter atividade fora do âmbito América Latina, por exemplo, é isso que você falou, são as câmaras de compensação, né? Os cheques que compensam no mesmo dia, né? É um Exatamente. troço que gera uma facilidade para garantir não somente questões de inflação e de dinheiro movimentando rapidamente, que foi o objetivo desse Uhum. processo, mas também questões de fraude. É impressionante quando você vê, por exemplo, que o que aconteceu, a gente falando de crise, né? O que aconteceu no mercado americano quando teve o problema do Katrina em Nova Orleans, né? O que aconteceu é que o americano normal não tem débito direto. Ele não bota a conta de luz, de água, de telefone para pagar no banco como débito direto. O cara vai, faz um chequinho, põe o cheque num envelope, manda pelo correio aquele troço. Imagina quando você tem uma situação em que o correio não funciona porque está tudo lagado, você não tem condição de botar nada no correio e aquele negócio. A inadimplência de cobrança que teve, principalmente em setores de serviços, de prestação de energia e tudo isso, foi impressionante, né? E você vê como o mercado brasileiro é extremamente mais sofisticado, ao ponto que você tem uma enorme quantidade da população com processo de débito direto. Isso gera confiança de mercado, uma série de coisas que em outros mercados não tem, né? Então, você vê coisas que são realmente impressionantes de ver nessa situação. Uma coisa que é assim, por exemplo, na Rússia, né? Na Rússia, você vê que os cartões de crédito, pouquíssimos cartões de crédito são ou conectados com uma conta bancária ou conectados com bancos. Você tem muito cartão co-branded, você tem muito cartão de loja, muito cartão de outras coisas.
e os caras têm que pagar quando recebem o extrato, né? Como acontece quando você não tem débito direto no Brasil, que é muito Sim. raro, né? Agora, você imagina no inverno, né? Um carteiro russo, depois de 3 garrafas de vodka para ver se ele se esquenta, o cara entrega o extrato na casa da avó dele, né? Porque, né? E o volume de inadimplência que você tem por erro operacional é enorme, é imenso. O que faz com que a gestão de cobrança, gestão de modelos analíticos e tudo isso seja uma odisseia, por E questões puramente burocráticas, cara. fora um outro detalhe, né, cara? Você falou, o cara vai lá receber o extrato, né? Mas, por exemplo, eu estava vendo uma situação, a gente está ajudando também um projeto no México, e é um banco para cartão de crédito, né? Aí a gente estava perguntando, mas como é que o cara paga? Ele manda o código de barra, eu falo, não, 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 aqui não tem código de barra. Mas como assim não tem código de barra? Eu falo, ele paga como? Código de barra, básico, né? Quer dizer, qualquer criança. E eu lembro de uma É situação impressionante, cara. que então não tem. Impressionante. Então, o cara vai ter que ir ao banco ou fazer um depósito. E agora que tá começando lá a coisa do cara entrar na internet e fazer uma transação, que é como se fosse um depósito, efetivamente, né? Eu lembro, Sim, sem dúvida. o ano passado a gente passou o Réveillon, né, o Natal, o Réveillon na Europa, e aí a gente alugou um carro em Portugal. Cara, e aí depois de um tempo chegou uma correspondência na minha casa, que é uma multa. Cara, alguma coisa que eu não sei se era alguma coisa da estrada, acho que, não sei se eu passei direto num pedágio, não sei, não me lembro exatamente o que era. Cara, mas aí eu falei, tá bom, beleza, mas vou pagar. Cara, eu acho que eu fiquei uma semana tentando descobrir como é que eu conseguia pagar. Porque eu falei, cara, É impressionante. código de barra, não tem um cartão de crédito que eu possa entrar no lugar quando é. Cara, inacreditável. Aí a gente reclama tanto do Brasil, né, nesse sentido, cara. É impressionante.